Bem-vindas, bem-vindos ao Enjoy Podcast. Eu sou a Bárbara Luna e juntos vamos descobrir, de episódio em episódio, o que é que significa afinal viver em totalidade. Hoje vamos viajar pelo admirável mundo da respiração. Se não estás a ver ou ouvir neste momento, estás a respirar, é um facto. E muitas vezes quando falamos de práticas de respiração, as pessoas dizem: mas eu sei respirar. A grande questão é que este tema vai muito além de saber ou não respirar e é uma chave que tem o poder de abrir e aprofundar várias dimensões da nossa vida. Olá, Khalid. Olá, Bárbara. Este tema, respiração, eu sei que é uma paixão para ti, por isso nem tenho que perguntar se gostas, se estás entusiasmado. A respiração acho que é assim dos tesouros mais preciosos que nós temos e ao mesmo tempo não nos ensinaram como usar esse recurso no seu esplendor. E claro, uma coisa é eu respirar bem, ou se respiro pela boca, pelo nariz, outra Já coisa... vamos falar disso tudo. Já vamos dessas questões falar disso todas. tudo. Outra coisa é mesmo, para mim o que mais me apaixona na respiração são as diferentes dimensões que eu posso explorar em mim através dessa ferramenta que está, digamos, presente nas mais variadas tradições, nos mais variados caminhos, nas mais variadas práticas pelos 4 cantos do mundo. A respiração é assim muitas vezes um pilar de todos esses ensinamentos e tradições. E é uma paixão de longa data, desde a primeira vez, não a primeira vez que respirei, que isso foi quando vim a este planeta Terra, mas a primeira vez que respirei de forma consciente ou que fiz workshops ligados a breathwork, bioenergética, tudo isso, que abriu assim uma dimensão grande na minha vida e desde então tenho vindo a respirar, a aprofundar e a partilhar. Boa, já lá vamos querer saber isso tudo, a história toda, e eu tenho a certeza que este é só o primeiro de vários episódios em que vamos falar sobre este tema, porque isto não se esgota em minutos de conversa. Mas para começar, e tu falaste dessa questão de que práticas de respiração, não é? Que existem várias tradições, várias práticas ancestrais milenares que usam a respiração, não é? Como uma porta para ganhar mais vitalidade, mais bem-estar, para, enfim, desbloquear traumas, libertação emocional. Já nos vais falar disso tudo. Eu gostava de te começar por perguntar pelo breathwork, que hoje em dia eu tenho a ideia que o breathwork é o novo yoga, não é? Aqui há uns anos, e ainda bem, não é? O yoga saiu da Índia, não é? E do mundo mais oriental abriu as portas ao Ocidente, e o breathwork hoje em dia é assim um novo yoga, não é? Está na moda, é um tema que se ouve muito falar, uma palavra que se ouve muito, mas nem todos sabemos muito bem o que é que quer dizer, então começava Sim, por aí. principalmente em português, não é? Breathwork não é que tenha uma tradução que faça sentido, mas principalmente é um termo que é utilizado para descrever, na maior parte das vezes, um estilo muito específico de respiração que tem a ver com a respiração contínua e circular, que depois pode ser utilizada em diferentes escolas, como é o Transformational Breathwork, Holotrópica, Rebirthing, uma série de escolas que usam essa prática de respiração. Mas mesmo no yoga, que tem o pranayama, e não lhe chamam breathwork, também são práticas de respiração consciente. Exatamente. Não é? Então, que bom que é um tema que está mais mainstream, que já está a chegar a mais pessoas do que há um tempo atrás. Eu acho que muitas práticas que eram segredos ou que estavam bem escondidas, cada vez mais estão ao dispor, não é? Estão às claras, e eu acho que nos tempos que vivemos isso é super importante, não há muito tempo a perder. Mesmo os próprios mestres dessas tradições, os guardiões desses próprios ensinamentos, muitas vezes diziam, e dizem ainda hoje, que vivemos numa era em que não há tempo a perder. Então muitas práticas que antes um aluno se calhar tinha que demonstrar um compromisso, uma disciplina. E ainda havia muito aquela coisa de tu ias à casa do mestre aprender, não era? A Exatamente. sabedoria era passada de mestre para discípulo, não é? Um a um. Exatamente.
Era muito isso. 1 para 1. Agora, claro, temos também a tecnologia que joga a nosso favor e a informação, e então acho que é ótimo ser considerado, entre aspas, um novo yoga, Sim, sim. porque No bom mesmo no sentido. bom sentido, claro. Eu lembro-me, por exemplo, o yoga há 30, 40 anos atrás em Portugal eram muito poucas as pessoas que praticavam yoga. E era assim para malta muito alternativa. Sim. E hoje em dia qualquer pessoa sabe dos benefícios, pode desfrutar e sentir dos benefícios na pele sem ter que ir para um ashram na Índia, ou seja o que for. E o mesmo se está a passar com o breathwork, que é algo bem simples da pessoa sentir na pele os benefícios, porque é respirar, não é? Que é algo que faz parte da vida. Falar de breathwork e de respiração, eu acho que temos que sempre falar da vida, porque é uma ponte e um espelho para tudo o que representa estarmos vivos. Sim, tu aliás nas sessões, uma coisa que dizes muitas vezes é que a forma como alguém respira é a forma como vive a vida, não é? Que a respiração é uma ponte para a vida. Sim, muitas vezes tem a ver com, ou seja, a respiração quando eu inspiro, não é? É a minha capacidade de me conectar com força de vida. Falando do prana, do pranayama, não é? Na Índia chamam-lhe o prana, na China chamam-lhe chi, no Japão chamam-lhe ki, no Havaí chamam mana, em Portugal acho que chamamos energia. Força de vida é o nome que eu gosto, força de vida. Então quando eu inspiro é a minha capacidade de trazer até mim, seja o que for, saúde, vitalidade, energia. Quando a expiro é a minha capacidade de libertar, deixar ir, relaxar. Tem bastante a ver com isso, e são tudo qualidades importantes, eu saber aquilo que quero trazer até mim e ao mesmo tempo também aquilo que estou disposto a libertar, a soltar, porque muitas vezes carregamos muitas coisas que não nos fazem bem, pode Mas ser estamos muito agarrados a elas. isso, pode ser stress, ansiedade, certas histórias, certas crenças, então o expirar é um convite a Sim. deixar ir. Sim, e antes, mesmo não falando só de práticas formais como o breathwork ou mesmo como o yoga pranayama, o simples facto muitas vezes de tu observares como é que está a tua respiração neste preciso momento diz muito do teu estado de alma e também, e lá está, da forma de viver aqui e agora, não é? Quantas vezes nós podemos reparar que estamos ansiosos ou nervosos com alguma coisa e se observarmos a nossa respiração ela está trancada, eu estou a respirar se calhar a 15%, a 10% do que é a minha capacidade ou menos ainda, não é? Estou aqui com uma respiração muito curtinha, torácica aqui, não é? Respiração rápida, não estou a inspirar em totalidade nem a libertar em totalidade. Sim, o que descobriram mesmo homens, mulheres de sabedoria que se entregaram à prática da respiração, como yogis, por exemplo, descobriam que qualquer estado de espírito tem um espelho na respiração. Se eu me sinto ansioso, feliz, irritado, com prazer, com dor, qualquer estado emocional ou estado de espírito que eu sinta, eu respiro de uma certa forma. Então descobriram, se eu mudar a forma como eu respiro, também vou influenciar aquilo que eu sinto. Então estão os dois totalmente ligados. Estado de espírito, consciência, emoção, como a forma como eu respiro. Sem dúvida, e hoje em dia, até para quem se possa considerar mais cético, não faltam estudos até científicos a mostrar, como por exemplo no caso do yoga, porque já há muitos estudos feitos com praticantes e com yogis, em que mostram de facto como alterares o teu padrão de respiração e a forma como respiras altera tantas coisas na tua vida, não é? Mesmo falando processos básicos fisiológicos de, lá está, teres mais stress ou mais ansiedade ou até a tensão arterial que consegue mudar e influenciar. Para os mais céticos, por exemplo, há muitas pessoas que adoram desporto. Ir correr, ou ir nadar, ou andar de bicicleta, qualquer desporto desses te obriga a respirar fundo. Então, como uma pessoa se sente depois de uma corrida, aquela expansão, conexão, não é só pela atividade física, mas é também porque é algo aeróbico, tem a ver com o ar e te obriga a respirar fundo. Então os benefícios acho que são
bem fáceis de ver. Sim, sim, eu acho que isso é inquestionável, acho que nem precisamos estar aqui a falar dos benefícios da Sim, respiração. claro. Voltando àquela questão que falaste há pouco e que surge muitas vezes, porque muitas vezes pessoas que vêm fazer práticas de breathwork já praticam yoga, não é? Então, e nós naturalmente respiramos mais pelo nariz, o nariz, não é? Está aqui na nossa cara bem evidente e está com uma função muito clara que é respirar. Então há muitas vezes essa questão da respiração pelo nariz, respiração pela boca, não é? Uh, Sendo que, falando um bocadinho do yoga pranayama, são respirações que são feitas principalmente pelo nariz, no caso do breathwork e da respiração circular contínua pela boca, não é? Exato. Tu, para E falar de pranayamas, acho que tu és a pessoa indicada, que és mestre, professora de yoga, e então eu sou um amante dos mestre não. pranayamas, mas pronto, não tenho a mesma relação que tu tens com o yoga. Mas sempre gostei dos pranayamas, E precisamente, usas muito. e uso bastante. É assim, no dia a dia, para eu ter uma respiração saudável, devo respirar pelo nariz. Inspirar e expirar pelo nariz, que o próprio nariz, os filtros que existem Uhum, dentro do nariz, purificam o oxigênio antes de entrar nos pulmões. Agora, isso é para o meu dia a dia, não é? uhum. Inspirar pelo nariz, expirar pelo nariz. Mas, por exemplo, se eu sinto stress, ou se me sinto em baixo, ou se sinto algum estado que eu queira mudar esse estado, eu aí já posso usar a respiração não só consciente, ok, eu estou a respirar pelo nariz e a expirar pelo nariz, mas posso usar técnicas em que já me vão convidar a respirar pela boca. Por exemplo, suspirar, que é uma coisa que às vezes, muitas vezes nós fazemos automaticamente, sem termos consciência, e é mesmo o teu sistema nervoso a querer libertar, regular, equilibrar alguma coisa. Então o suspirar é algo que ajuda imenso, por exemplo, se eu estou ansioso, se estou irritado, se estou estressado, muitas vezes inspirar fundo pelo nariz e soltar um suspiro ajuda bastante. Ainda assim, isso não é o que é considerado breathwork, não é? No breathwork são, vamos supor, sessões em que uma pessoa é guiada por alguém que saiba o que está a fazer, idealmente, como numa aula de yoga. Muito importante. Exato. E aí, muitas vezes o convite é nós respirarmos durante bastante tempo com uma técnica específica de respiração. Por exemplo, existe uma prática que é a respiração consciente e circular, que é respirar pela boca. Uma inspiração ativa, uma inspiração passiva. Isso. Ou pode ser, muitas vezes, também pelo nariz. Ser circular significa só e contínuo, que não existe intervalo entre a inspiração e a expiração. Depois, dependendo da escola, é pela boca, é pelo nariz e pela boca. O importante é eu reconhecer que, sem dúvida, respirar pelo nariz é para eu estar no meu dia a dia. Agora, se eu quiser usar a respiração como uma ferramenta terapêutica, como uma ferramenta de expansão da consciência, de libertação emocional ou até de abrir estados expansivos ou meditativos em mim, aí já posso usar a respiração pela boca. Quando eu respiro pela boca, nessas práticas de breathwork, ajuda bastante, primeiro porque entra mais ar pela boca, temos um buraco maior na boca do que no nariz, não é? Entra mais ar. E também ajuda bastante a deixar ir o controle, não é? E enquanto que, por exemplo, no pranayama são técnicas de controlo, não é? Que está ótimo. O breathwork eu diria que é uma prática de deixar ir o controle. E eu acho que ambos são válidos, não há um melhor do que o outro. É ótimo eu saber práticas de pranayama, de controlo. Que são de controle, mas também são expansivas da energia. Sem dúvida, sem dúvida. Só que nós estamos no controle. Exatamente. Como também é bom abraçar outras práticas em que aí quem está em controle é a própria respiração, a própria vida. E aí já é usar a respiração como uma ferramenta para eu conectar com outras dimensões dentro de mim.
que se usa muito no xamanismo ou em práticas relacionadas com breathwork, como é o caso da holotrópica, renascimento, tantas outras. Sim, aqui a questão era mesmo deixar claro que um não é melhor que o outro, não é? Porque às vezes nós que trabalhamos com essas práticas surge muitas vezes esta questão, mas é melhor pelo nariz ou é pela boca, é certo ou é errado? Não há certo nem errado, não é melhor nem Claro, pior, há diferentes práticas, não é? E diferentes técnicas a usar, dependendo do que estamos a fazer, do que queremos isso. atingir. Boa. Falando ainda e para abrir essa porta das várias dimensões onde a respiração pode chegar, é, é esse ponto que eu quero tocar, porque existe essa questão de nós, muitas vezes, como eu toquei há pouco, podemos ter uma respiração mais pobre no nosso dia a dia e isso está a influenciar, lá está, estados da alma, bem-estar, até processos fisiológicos e podemos otimizar a nossa respiração. Os pranayamas e técnicas específicas de respiração ajudam a isso. E eu acho que esta parte, lá está, que é aquela que é mais estudada cientificamente, e acho que já há muita consciência disto no geral, e depois existe, e é aí que eu agora, onde eu gostava de mergulhar mais profundamente, existem estas técnicas de breathwork, em que tu muitas vezes estás a respirar deitado, e Uhum. são técnicas que vão tocar, são chaves para abrir várias dimensões do nosso ser, não é? Tu costumas falar em 4. Sim, a respiração é uma ponte tanto para a dimensão física, não é? Quando eu respiro de forma consciente, o meu corpo vai sentir, vou sentir mais energia, mais vitalidade, posso sentir libertação às vezes de tensões ou de dores que eu vou carregando no corpo, então há aí uma parte que toca sempre a dimensão física. Ah, Há a possibilidade também de ir à parte emocional, que é muitas vezes fala-se do fitness, não é? Do meu bem-estar físico, mas o bem-estar emocional é igualmente importante. O fitness E o emocional, não é fitness mesmo? emocional. E sem dúvida que crescemos numa sociedade em que muitas vezes não apoia a expressão emocional, não é? Pelo Pelo contrário. contrário, não é? Desde pequeninos que dizem não faças isso que é feio, um homem não chora, uma menina não se comporta assim, não é? Não demonstra Exatamente, raiva. exato. E então o respirar muitas vezes quando estás numa sessão de breathwork, vamos a parte, podem vir emoções ao de cima, à flor da pele, com a própria respiração. Muitas vezes essas emoções são sentimentos que nós temos trancados, algures, no nosso corpo. Pode ser choro, pode ser riso, pode ser dor, pode ser prazer, pode ser tristeza, pode ser êxtase, podem ser certas emoções que nós não tivemos a possibilidade de expressar, e então existe uma parte que se abre bastante para a expressão emocional ou para a libertação emocional, num espaço seguro e terapêutico. Ao respirarmos conscientemente, também somos muitas vezes confrontados com mindset, padrões, crenças. Às vezes o próprio respirador ou respiradora está a respirar e tem uma voz: ai, mas eu não respiro bem, ai, mas eu... E então sou confrontado com que crenças é que eu carrego em mim, não é? Hum. E, e muitas vezes, E é até, desculpa interromper-te, é até nessa fase que surgem muitas vezes hum, barreiras, não é? Que começa a vir, ai, porque é que eu estou aqui? O que é que eu estou aqui a fazer? Isto não está a fazer nada. Ou, pois, ai, agora estou a sentir isto no corpo, não é? Tipo a mente a mostrar-nos as exato, nossas resistências. a cassete interna. A cassete interna, e através da respiração há certos exercícios para ir reprogramando ou pelo menos focando a tua atenção naqueles pensamentos que te elevam e não naqueles que te tiram energia. E a parte que sempre mais me interessou é abrir a possibilidade de abrir para a dimensão espiritual, em que o impossível se torna possível, Hum. ou às vezes questões que tu tens no teu dia a dia ou na tua vida que não encontras uma solução direta para resolvê-las, muitas vezes nesses estados transcendentes, que consegues lá chegar através da tua própria respiração, muitas vezes questões que não têm solução nesta realidade física,
muitas vezes nessa dimensão consegues ter uma tomada de consciência, um insight, uma ideia, consegues ver as coisas de uma outra forma. Então na verdade, quanto mais se trabalha com esse tesouro que é da respiração, mais energia, luz vai trazendo tanto ao corpo, emoções, mente e espírito. Então é assim uma ferramenta com infinitas possibilidades. E sempre diferente, não é? Cada viagem ou cada vez que te deitas para respirar é diferente. Sim, sim, sim. Não é algo que eu pelo menos me aborreça, porque é sempre diferente. Tudo depende do que é que a vida me quer mostrar neste momento. Uhum. Não é? E algo que eu acho muito interessante, tu tocaste nisso há pouco, tipo, respirar é super simples, não é? Nós nascemos a respirar, a primeira coisa que fazemos quando vimos este mundo, não é? Hum, e eu sinto também que é muitas vezes o meditar, ou seja, e a meditação tradicional, nós nos sentarmos e tentarmos meditar, é desafiante para muitas pessoas, mesmo para o comum dos mortais, como tu costumas dizer. A respiração, o que eu sinto é que é uma porta mais rápida e mais simples para nós acessarmos estados meditativos. Sim, sem dúvida. Trazeres a consciência à respiração e para mentes muito ativas, talvez tu teres assim umas práticas fortes de respiração que ajudam a silenciar o constante diálogo interno. Eu sempre me apaixonei por práticas ativas porque sinto ainda hoje que tenho uma mente bastante ativa. Às vezes as pessoas dizem, a minha mente, não é a tua mente, é É a mente. a mente no geral. Então existe muita atividade na mente e para mim a forma mais fácil de desligar essa atividade é usar algo que me faça conectar com o meu corpo, por exemplo, a respiração, ou às vezes dançar, ou mover o meu corpo de certas maneiras, mas sem dúvida que a respiração é uma ponte direta para o mundo da meditação. Não é por acaso que em várias práticas, desde o Zazen ao Vipassana, te ensinam a observar a tua respiração, não é? Então eu diria que é o primeiro passo e o último passo, é o início e é o fim. Isso. Tu gostas de facto de práticas intensas, eu sei, porque convivo contigo diariamente. Hum, o que é que te levou a esta prática, Da ao res- breathwork? Ao breathwork, bem, o que me levou ao breathwork não é que me tenha levado nada específico. O que me levou a eu pedir ajuda foram uma série de coisas que aconteceram na minha vida que eu senti num certo ponto que precisava de ajuda para desbloquear, para perdoar, para expressar, e também uma curiosidade, que eu desde bastante novo sempre tive interesse por ensinamentos, religiões, mestres, sempre tive assim um interesse por leitura, que começou por leitura. Então acho que o que me levou à respiração foi um misto de curiosidade e eu preciso de ajuda. Assim, um grito, um pedido de socorro. A primeira respiração que eu fiz, ou a primeira sessão assim forte que eu fiz, na verdade foi a primeira viagem que eu fiz à Índia, fui um ano para a Índia no início de 2000 e já tinha feito algumas coisas com respiração consciente, algumas meditações ativas de Osho, ah, mas quando fiz mesmo a primeira sessão de breathwork foi assim uma coisa do outro mundo. Senti sensações que nunca tinha sentido sóbrio, já tinha sentido com a consciência alterada e de outras formas, mas foi uma viagem incrível, senti o poder da respiração, o poder da vida. O que é que eu posso, se respirar fundo, seja pelo nariz, pela boca, da forma que me estavam a convidar na altura, com música, com certos exercícios, as dimensões que eu abri dentro de mim, que me fez sentir o quê? Vida. Sentir-me vivo dos pés à cabeça. E com esse sentir-me vivo, também tudo o que eu estava a sentir na altura, não é? Havia uma parte de celebração dessa força de vida, outra parte que me levou a expressar emoções.
a chorar, a sentir poder pessoal, raiva, ou seja, foi assim uma descoberta bem forte, tanto que foi amor à primeira vista. Eu Ou fiz à primeira à prática. primeira prática, eu fiz aquela sessão e disse, uau, isto é inacreditável, quero fazer mais, quero aprender mais. E nunca mais E paraste. nunca mais parei, Eu não. sou testemunha, ele continua a respirar muito. Adoro, adoro. Olha, e então, dando esse salto dessa primeira viagem à Índia, todos estes anos que se passaram, mais de 20 anos, Uhum. até ao presente, e de tanto que continuas a aprender, entretanto, a facilitar, a ensinar, o que é que a respiração ou práticas de respiração trazem ainda hoje à tua vida? De que forma é que transforma as dimensões da tua vida? Ou Ah, ajuda a transformar? primeiro de tudo, ajudam-me sempre a estar presente, a estar no aqui e no agora. E eu conseguindo estar presente, tudo fica mais fácil, não é? Porque a maior parte dos problemas ou já foram ou vão ser, ou se calhar ainda nem vão ser e eu já estou a pensar que vão ser. Ah, e eu conseguir estar presente, metade dos problemas desaparecem, número um. Número dois, consigo agradecer, celebrar e reconhecer a sorte que eu tenho de estar vivo, de ter uma filha que amo, ter uma mulher que amo, de fazer o que amo, de viver num sítio lindo. Então ajudam-me a estar conectado, a estar conectado. Principalmente é isso, estar presente, conectado e trazer à consciência aquilo que realmente importa. Porque muitas vezes esqueço-me também. E vou para o problema, vou para o pequeno drama, vou para a ansiedade, para a preocupação, para o nunca estar verdadeiramente satisfeito. Epá, está tudo bem, mas se eu tivesse aquilo, não é? Hum, Para essa constante procura. E o respirar ajuda-me a fazer um reality check aqui e agora e na maior parte das vezes reconhecer o quão sortudo eu sou. Principalmente é isso. E se tiver alguma coisa que não esteja bem, também lidar com o que não está bem na minha vida, mas de uma forma consciente, não é? Ajuda-me, como é que eu ia dizer? Não é que os desafios desapareçam, nem que a vida deixe de acontecer. Tudo acontece da mesma forma, mas eu fico com danço melhor com a vida. hum. Danço melhor com a vida. Diria que é mesmo isso. Existe uma maior fluidez com os altos e baixos, porque numa própria sessão de respiração existe tudo isso. Há altos, há baixos, às vezes a respiração é tranquila, é serena, é puro êxtase, outras vezes é tensão, emoção, Caos, caos. E então a vida também como a é própria assim, vida. como a própria vida, não é? E quanto mais à vontade eu estou numa sessão de respiração, mais à vontade eu também estou com os diferentes ventos da vida. Não é que deixe de soprar, mas eu sinto que danço melhor com eles. Que Diria que é por aí. bonito. E como já falaste e como nós já também falámos anteriormente, ou seja, não é uma coisa que pensemos, olha, fiz uma sessão de respiração, mudou a minha vida. Claro que sim, pode mudar naquele momento, trazer-nos, ajudar a libertar traumas, trazer-nos, não é? Insights e inspirações ou não é, questões, não é, abrir-nos a consciência ou expandir, não é, de uma forma que antes não tinha acontecido, mas uma vez mais é uma prática, não é, é uma prática que nós temos que regar. Sim, eu acredito sempre na consistência e na verdade, é bem simples. É bem simples. Nós às vezes é que complicamos. E claro que uma pessoa pode fazer um retiro de breathwork, não é? Como nós fazemos na Enjoy, mesmo que não se chame retiro de breathwork, todos os nossos retiros usam imensa respiração, entre muitas outras práticas. E aí pode haver uma transformação incrível na vida de uma pessoa. Eu posso nunca mais ser o mesmo depois de uma sessão, depois de uma semana, depois de um fim de semana, e isso tem o seu valor, ok? Isso tem imenso valor. E ao mesmo tempo, depois é como é que eu posso trazer essa magia ou esse recurso ou essa descoberta que eu se calhar senti durante esse fim de semana ou esses 5 dias ou esse acompanhamento que eu tive com um terapeuta durante
X tempo na minha vida, como é que eu consigo trazer para o meu dia-a-dia? E aí é uma aventura que eu gosto sempre de motivar as pessoas a investirem nessa prática consciente de respiração. Não precisa de ser uma prática de 1 hora, pode ser, eu prefiro uma prática de 2 minutos, mas que sejam 2 minutos por dia, do que 1 hora e meia, uma vez por ano. E às vezes, bem, aí não vou dizer aqui as práticas, por isso é que existe o Respira e outros cursos que nós damos na Enjoy, e iria ser muito longo, mas sem dúvida que a prática é importante, sem dúvida. Diria a nossa filha, que já sabe dizer pequenina, a prática leva à perfeição, que é de um livrinho de histórias É do dela, livro de que histórias, ela decorou exatamente. isso. Não, sem dúvida, eu acho. Porque muitas vezes também acontece o contrário, que é, respirei e não senti nada, ou não é, não consegui porque as minhas resistências não me deixaram ir mais além, e então também não ficarmos com a ideia de que, isto não funciona para mim. Não, funciona para funcionar, funciona. Agora depende de totalidade, de quem é que te está a guiar, Essa entrega. quem é que te está a guiar. Claro que a pessoa tem que se sentir segura, tem que se sentir confortável, tem que se sentir confiança para se poder entregar a uma prática de breathwork e depois insistir um pouquinho, não é? Não desistir tão facilmente. Isso é como eu dizer, a alimentação saudável não funciona para mim, comi um bocadinho de salada e isso não funciona nada. Bem, tens que dar mais algum, não é? Tens de dar um bocadinho mais de crédito a ti mesmo. Exatamente. Funciona, não há como não funcionar. É como o exercício, é como dormir bem. Como é que não funciona? Claro que funciona. Sim. Tu no início tocaste num ponto ao que eu agora quero voltar, voltei-me a lembrar, que é a questão da libertação emocional, não é? Ou até somática, que muitas vezes acontece, disseste, a nossa sociedade, não é? Convida-nos a reprimir, ou mesmo muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós no momento imediato é um trauma tão grande, ficamos em choque e aquilo fica no corpo, não é? Porque o nosso corpo tem memória. E é muito curioso ver como na natureza, por exemplo, um veado quando é perseguido, e se calhar já várias pessoas tiveram a oportunidade de ver isto, um veado quando é perseguido e depois se consegue escapar, tem um momento de pura libertação em que fica no chão a tremer mesmo, não é? Fazer um shaking, a libertar o stress e a adrenalina que sofreu naquela fuga. Nós naturalmente humanos não fazemos isso, então isto é um bocado só para tentar explicar como práticas como esta ajudam a essa libertação de coisas que muitas vezes aconteceram lá atrás, mas que estão gravadas no nosso corpo. Sem dúvida, ajuda a dar continuidade a uma série de respostas inacabadas que ficaram muitas vezes dentro de nós, não é? Se eu, numa altura da minha vida, quis chorar e não pude, ou se calhar eu até podia, mas tinha vergonha, ou não devia, porque me iam chamar nomes, ou porque não era adequado, ou porque me iam reprimir, eu tranco esse movimento, não é? Uma emoção é uma energia que quer ter movimento, e eu tranco esse movimento em mim. Muitas vezes posso trancar 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Às vezes há pessoas que engolem tanto o choro que nem conseguem chorar quase. Não é que elas não sintam tristeza, mas esse movimento natural, não é? Que é uma pessoa chorar, ficou trancado por alguma razão. E como é que eu tranco esse movimento natural? Através da minha respiração. Como é que eu engulo o choro? Através da minha respiração. Como é que Exatamente. Respiração? Tenho que engolir, literalmente. Tenho que fazer um esforço para não soluçar, ou um esforço às vezes para não gritar. Quantas vezes nós não quisemos dizer que não a alguma situação ou a alguém, gritar um não e não pudemos. Se calhar tivemos que nos calar, não foi possível defender-nos, seja o que for. Existem muitas respostas que ficam inacabadas, como deste esse exemplo do veado, não é? Que depois dele parecia que ia perder a vida, não perdeu a vida, conseguiu fugir, e depois do perigo ter passado, o veado fica ali tipo a tremer, precisamente porque há essa resposta inacabada que ele está a dar a hipótese ao corpo dele se autorregular normalmente. Lindo como a natureza procura esse estado de equilíbrio natural. Claro que sim. E
como nós não naturalmente nos foi tirada essa possibilidade, através de terapia, seja, há várias, mas a respiração, muitas vezes, como tudo aquilo que nós trancamos emocionalmente, a primeira coisa que tem que trancar é a respiração. Quando começas a respirar de forma consciente e o teu corpo resgata esse ciclo saudável e natural de força de vida a percorrer o teu corpo, muitas vezes solta também nesse processo todas essas emoções, esses nós, não é? Muitas vezes temos vários nós ou vários bloqueios que vão sendo desbloqueados através da respiração conectada e consciente. É incrível. É como carregar o teu corpo com força de vida, com essa, podes-lhe chamar inteligência divina, e depois essa própria força de vida sabe o que fazer. A única coisa que tu tens que fazer é respirar e confiar. Parece fácil, mas para muitas pessoas é difícil, porque temos medo. Não, respira, relaxa. E essa própria força de vida sabe o que fazer. E o nosso corpo sabe também. Claro. É só deixarmos. E no início, e eu sinto isto a sério, eu acho que eu diria que 99% das vezes que me deito para respirar, e já respirei tantas vezes contigo e noutras ocasiões, não é? Já fiz tantas sessões. E inevitavelmente, inicialmente quando eu começo, há uma parte muito mental, então isto só para quem nos está a ver ou a ouvir, perceber que mesmo que tu respires muito isto pode acontecer e é ultrapassar, é aquele convite a irmos um bocadinho mais além, porque eu inicialmente tenho sempre tipo, começa a bocejar imenso, não é, o corpo, as resistências a virem, a minha mente, nem é tipo... É quase que seca que tenho que passar esta parte, porque eu já sei que vou continuar, porque eu sei que vou chegar lá. E é assim, eu diria que são ali uns 10, 15 minutos, não tenho bem noção do tempo, mas eu mesmo cientificamente sei que é mais ou menos este tempo, em que de repente o teu cérebro entra num padrão respiratório e então sim, tu entras naquela respiração e toda a magia, entre aspas, começa a acontecer. Existe também um bocadinho de nós queremos ir mais além, não é? Claro. Desse desconforto inicial. É uma prática interativa e dinâmica. Tens que dar para receber, não é só estar ali à espera que aconteça, não. Quanto mais respirares, mais vais sentir. Se não quiseres sentir nada, não respires. Por isso é que há pessoas que dizem, mas eu não senti nada. Pois não. Não respiraste, não é? Tem muito a ver com isso, porque é muito um convite para sentir, não para pensar, que isso acho que não necessitamos, todos fazemos demais. Mas é um convite para sentir e ver o que é que vem, não é? E tu dizes muitas vezes, não é, que é até o quão abertos estamos para receber. Exatamente. Não é? Porque começamos com essas resistências e essas tensões, e então como ultrapassar isso? E tu falas tantas vezes do lembrarmos de eu mereço esta carga de energia, esta força de vida. É um sim à vida. E ver depois o que é que essa vida tem para me mostrar, para me ensinar, para me fazer recordar, para me fazer ver. Principalmente é isso. Então, boa, numa sessão de respiração, explicando aqui, não é, o que é que podemos esperar, questões, benefícios físicos, emocionais e de libertação emocional, mental também, como já falamos, não é? Mudanças de mindsets, quebra de crenças e de questões que carregamos connosco. E depois vem a parte da quarta dimensão, não é? Digamos assim, da expansão da consciência, não é? Ou alteração da consciência, eu sei que tu gostas da palavra expansão. E só para dar um exemplo, a primeira vez que eu fiz um trance dance, que também usa, nem foi uma sessão de breathwork, isso então, depois senti muito mais, mas lembro-me que a primeira vez que fiz um trance dance, que utiliza uma técnica de respiração específica, não é? Sim, a respiração do fogo. Respiração de fogo. Eu terminei aquele evento, depois vim para o meu carro, liguei à minha amiga que me tinha dito para ir fazer um trance dance e disse-lhe, eu estava uau, como é que é possível? Eu não preciso de sair à noite, eu não preciso de substâncias ou de tomar nada para sentir o que senti, para ir a espaços nunca antes explorados e para expandir a minha consciência. Sem dúvida. E aí a respiração é uma
A primeira e a última, medicina, fala-se às vezes muito de substâncias de medicinas, mas a respiração de plantas, a respiração eu acho que é a primeira e última, não é? Quando nós nascemos é a primeira, o sopro de vida, e há de haver o dia em que nós vamos dar a nossa última expiração. Acompanha-nos sempre e tem esse poder de alterar a consciência, dependendo de como eu uso a respiração, mas tu podes ter viagens totalmente transcendentes, não é? Ou entrar num estádio de transe. Transe às vezes é uma palavra que as pessoas podem entender mal, às vezes pensam que transe tem a ver com a música trance. Não. Também há música trance, mas o transe é um estado transcendente em que sempre existiu diferentes culturas, tradições que sempre usaram muitas vezes a respiração, a dança, o movimento, o som ou substâncias, plantas, cerimónias, rituais para entrar nesses estados profundos de consciência, para entrar em realidades paralelas, para entrar, como chamam, como dizem no xamanismo, no mundo do espírito, não é? The world of spirit, que é uma dimensão que faz parte de ti, não é? E que muitas vezes tu podes conectar com essa dimensão para trazer inspiração ou orientação para coisas bem práticas da tua vida. E a respiração, sem dúvida, que tem essa força. Essa força, e eu gostando de intensidade ou de práticas intensas, porque sempre fui uma pessoa intensa na minha vida, também quando saía à noite também gostava de borga intensa, e então quando descobri estas práticas, um pouco como tu, e disse, espera aí, eu não preciso sair à noite ou de meter A, B ou C para sentir isto que na verdade está nas minhas mãos, basta ter a sorte de cair nas mãos de alguém que me possa ensinar ou partilhar comigo como lá chegar. E foi isso que eu tive a sorte com diferentes mestres, homens, mulheres, que me iniciaram nestas práticas e que está acessível, é fácil. Está em ti, está em nós. Exatamente, está em nós. Está e é bem literalmente poderoso, debaixo é do bem nosso nariz. poderoso, e é a tua vida, ou seja, tem a ver com essa força de vida. E é a origem de tudo. Aliás, exato, eu gosto muito disso que tu contas, da forma como contas, é a origem de tudo, não é? A primeira vez quando nós vimos este mundo e inspiramos, falas do in-spiritus. Exatamente, é a inspiração, mesmo inspiração, é giro porque a palavra respiração ao espírito é semelhante. E, por exemplo, temos a palavra prana, que significa força de vida, prana, mana, chi, todas essas palavras significam respiração, força de vida, e também muitas vezes também significam espírito ou dimensão espiritual. Em latim, in spiritus tem a ver com inspirar. É eu convidar o espírito dentro de mim a entrar. Quando se diz espírito, é a origem, é a força de vida. Deus, universo, vitalidade, energia vital, não é espírito tipo, não, ok? Energia vital, força de vida, sol, está presente em tudo, basta abrir os olhos, não é? Basta abrir os olhos. Volta, e tem a ver com essa energia. Então, in spiritus é eu convidar essa energia a vir dentro de mim. Consciente ou não consciente, eu quando estou a respirar é isso que eu estou a fazer. Agora, se tiver consciência, tem bastante mais poder. Cada respiração se pode tornar muitas vezes uma prece. O que é que eu quero trazer até mim? O que é que eu peço? O que é que eu preciso neste momento da minha vida? O que é que eu mais preciso? E também, o que é que a vida me está a convidar a eu abrir mão, a eu largar, a eu deixar ir, a eu soltar. Com a minha expiração, Com a minha expiração. Então exatamente. Acho que é um eterno, eu gosto da respiração porque é uma aprendizagem e ensinamento eterno. Está-te sempre a afinar o instrumento. Eu acho que te ajuda a afinar o instrumento. Sim, ensinamentos eternos também foram muitos os que tivemos hoje aqui contigo.
como te disse e como já disse no início, eu acho que este é apenas o primeiro de vários em que vamos falar sobre respiração, será inevitável. Dá Bom, para falar dá muito. pano Vida, para mangas de respiração. conversa. Adorei, obrigada, Bárbara. Mais uma vez, vemo-nos em casa. Até já, até já. Para ti que estiveste a ver-nos ou a ouvir-nos, obrigada. Até ao próximo episódio.